Bom dia, pessoal. Eu sou Alexander Robert Schwartz, sou mestre cervejeiro da Agrária, um dos, nós temos 10 ao todo, e eu sou responsável pela cervejaria experimental, junto com a equipe aí da frente, o Lucas, o José, a Isadora, o Gustavo. Nós, semanalmente, atendemos os clientes de todos os tamanhos, de todos os locais do Brasil, desenvolvendo novos protótipos, novos produtos, e a gente se coloca à disposição. Quem ainda não usufruiu da estrutura, nós estamos à disposição. Bom, eu fui incumbido de passar um assunto que para nós cervejeiros nos preocupou por um bom tempo, mas nós estamos nos reinventando. Eu chamei o título dessa palestra Os Sóbrios Curiosos, ou também chamados de ABVs negativos. Nós estamos numa geração de ABVs negativos, Esse é um fato, tá? Vamos lá. Em 2018, eu apresentei pela primeira vez num congresso cervejeiro da Agrária o tema cervejas sem álcool. Eu lembro que na época a maioria virou a cara, ou olhou para o celular, ou saiu da apresentação e me ignoraram de uma forma bem drástica, mas naquele momento nós plantamos uma semente e ela prosperou, Eu escrevi assim: não somos videntes, mas acertamos algumas previsões. Hoje a cervejaria experimental ela tem uma realidade totalmente diferente. Fácil de ver nesse gráfico. 2018, quando começamos a conversa, apenas 3, 4% das cervejarias, de todas que a gente atende por ano, fizeram alguma receita sem álcool. E vejam ali o boom que aconteceu após ali, principalmente 2021, 22, 23, 24, seguindo a mesma tendência, e eu posso garantir para vocês que 25 vai ultrapassar muito o 24, em termos de receitas de cervejas especiais sem álcool ou baixo teor alcoólico, baixo teor de glúten. Aqui eu estou me referindo só a sem álcool, tá? Se a gente ainda somasse as low carbs, as gluten free, o número seria muito maior, Pessoal, a cerveja está perdendo popularidade entre os jovens, sim. Entre os jovens, sim. Uma pesquisa feita com as gerações mais novas no mundo todo, nós tivemos uma situação assustadora. E eu até me surpreendi com uma coisa: os millennials aqui, que são jovens, já nem são jovens, de 30 a 44 anos, 45% dos entrevistados no mundo todo não são consumidores de cerveja. Outra preocupação são essa geração Z, Gen Z, que são aí jovens, e esses são essa nova juventude, entre 15 e 29 anos, 17% deles não gosta de cerveja, não toma cerveja. O termo mais usado entre os jovens brasileiros é que cerveja é coisa de tiozão, Coisa de cara pansudinho, Bom, pessoal, o que nós precisamos fazer, Não precisamos nos preocupar. Ainda tem muito bebedor de cerveja, tem muita gente que gosta de cerveja e ela vai continuar sendo a queridinha, O que nós precisamos fazer como cervejeiros e como empreendedores é pensar além, mudar, se reinventar. E a minha intenção hoje é mostrar para vocês o que existem
de produtos no mercado que podem nos ajudar nessa caminhada, produtos inovadores que podem emplacar muito bem com essas gerações, né? Então nós precisamos nos reinventar. Quais são as estratégias, pessoal? As estratégias são focar em cervejas com menor álcool, menos álcool, na linhagem 0 ou até 0,5, né? Qual era o nosso impedimento até então? Para produzir uma cerveja 0 álcool, a gente teria que ter um equipamento. O equipamento ainda é muito caro, mas já temos acesso, né? O próprio Schiavetto tá nessa luta. Nós temos o pessoal da GEA, que também já tem equipamentos menores, com uma viabilidade razoável, né? Outro foco, pessoal, muito na moda agora são cervejas low carb, né? Baixa caloria, sem álcool, baixíssimas calorias. Cerveja funcional, vou entrar bastante nesse assunto. Cervejas funcionais, com algo a mais. Cervejas com vitaminas, cervejas aromatizadas, cervejas até com proteína elevada. Se nós colocássemos uma geladeira em todas as academias do Brasil e tivéssemos uma cerveja com alto teor proteico, uma Whey Protein Beer, eu te garanto que se cada curioso provasse essa cerveja, ou cada esportista provasse essa cerveja, nós não teríamos cerveja suficiente para fornecer. Pessoal, muito na moda as bebidas mistas, cerveja com bebidas alcoólicas destiladas. É uma reinvenção total, né? Ou até cervejas mistas com alto teor alcoólico, né? Lógico, foi o que eu falei ali, bebidas mistas, sabor coquetel, aromas de frutas adocicadas, ou cervejas com alto teor alcoólico misturadas com destilados, né? Então é nesse caminho que nós temos que nos reinventar. Aqui alguns exemplos conhecidos, né? Cervejas com menor teor alcoólico. Aqui no Brasil, um sucesso inquestionável, por exemplo, a Heineken Zero, né? Uma cerveja que eles acertaram na veia, né? E estão super satisfeitos com o resultado, né? Cervejas super lights, né? Com teor calórico muito baixo, redução total dos açúcares, né? Edições limitadas, também está muito na moda, fazer cervejas baixos, pequenos lotes, mas super diferenciadas. Cervejas misturadas com bebidas alcoólicas, teores alcoólicos altos ou aromatizadas. É nesse caminho. Bom, pessoal, por onde começar? Vamos lá, vamos dar algumas ideias. Tirando as grandes que estão escutando a palestra, o segmento craft, pessoal, não adianta vocês baterem na tecla de fazerem cerveja sem álcool para competir com a cerveja sem álcool das grandes cervejarias. Isso é um tiro no escuro. O que vocês têm que se focar, o segmento craft, é produzirem cervejas sem álcool diferenciadas. Então eu escrevi assim, caia fora das cervejas comuns sem álcool, porque esse mercado pertence ainda às grandes cervejarias, né? Agora, o nosso mercado são cervejas especiais, e agora é o seguinte, pessoal, só fazer uma cerveja sem álcool já também está fora de moda. O que está na moda é cervejas sem álcool multifuncionais. Por exemplo, com suporte de vitaminas. Suporte de vitaminas para combater, para melhorar a imunidade, energia, recuperação esportiva, né? E até para a saúde, para o brilho, para a beleza do cabelo, pele, colágeno e assim por diante, né? Lógico, sem abrir mão do sabor da cerveja e da personalidade. Pessoal, as vitaminas são uma pegada muito interessante. Por quê?
você pode, nas cervejas 0 álcool e sem álcool, você pode escrever na etiqueta, no rótulo da cerveja, que vitamina você está dosando, e você pode, algumas palavras, você pode dizer quais os benefícios dessa vitamina. Então, é um marketing, é um plus, né? É um plus no marketing, né? As vitaminas, pessoal, elas não alteram o sabor da bebida, em nada, né? Dose é ridiculamente baixa, é muito baixa, né? Todas as vitaminas, você sabe o grau de degradação delas no produto, então já se tem uma dosagem garantida que mesmo chegando no shelf life, ou no tempo de prateleira, digamos de 6 meses, e se o Ministério da Agricultura fizer uma análise da quantidade de vitaminas, conhecendo o seu grau de degradação, você ainda no último dia da validade, você vai ter a dosagem ainda indicada na etiqueta. E como eu falei, a possibilidade de rotulagem nutricional, né, clara e assertiva, você pode escrever lá os benefícios. É o seguinte, pessoal, cervejas com álcool, você não pode fazer usar isso como marketing, porque é uma incoerência, certo? Você está oferecendo álcool e está ainda dizendo, não, eu te dou álcool, mas tem vitamina também, né? Isso você não pode fazer. Só pode se usar propaganda da vitamina em cervejas 0 ou sem álcool, tá? Aqui só um exemplo, pessoal. Esse aqui é um material que eu ganhei da DSM. Aqui são as vitaminas e os benefícios. Você consegue escrever os benefícios na própria etiqueta. Não de uma forma assim tão longa, mas você pode citar para que a vitamina é boa. Existem vitaminas aqui para todos os tipos de problemas da humanidade, né? Bom, imagine então uma cerveja sem álcool, com baixíssima caloria e usufruir ainda de uma dose extra de vitaminas, né? O cara parece que bebe essa cerveja e já diz assim, nossa, estou me achando até mais bonito já, né? Dá aquela sensação de bem-estar. As vitaminas, pessoal, para quem for fazer as cervejas, vocês vão ter que atentar com algumas sensibilidades dela. Algumas sensibilidades, né? Algumas vitaminas são sensíveis à luz, né? Isso significa que não podem ser envasadas em garrafas transparentes, né? Algumas são muito sensíveis ao oxigênio, ou seja, vai ter que cuidar do invase ou vai ter que fazer uma sobredosagem contando com uma degradação delas, né? No restante, pessoal, a sensibilidade é baixa. Ali tem uma certa sensibilidade ao meio básico, mas esse não é um problema para nós. O nosso pH da cerveja não afeta ela. Agora, luz e oxigênio aqui tem umas vitaminas muito sensíveis, tá? Então, qual as dicas para se usar a enzima? Reduzir o máximo a incorporação de oxigênio, principalmente durante a produção, mas principalmente durante o invase, né? O oxigênio, de qualquer jeito, é ruim para nós de uma forma ou de outra, e muito ruim para as enzimas, para as vitaminas, né? A embalagem, você vai ter que definir que tipo de embalagem você quer. Garrafas transparentes para certo tipo de vitaminas não são adequadas, né? UPs, pessoal, né? Pasteurizações desse tipo de cerveja também não podem ser muito intensas, degrada muito a vitamina. Então, UPs moderadas, né? O pH ácido, que já é o nosso caso, né? E armazenagem de preferência em temperaturas amenas, né? Mesmo pasteurizada, para manter a atividade da vitamina, ou seja, o efeito positivo da vitamina. Esse tipo de produto é bom não ficar aí muito tempo exposto ao calor intenso. Aqui, pessoal, é o que eu quis dizer sobre
o grau de redução da quantidade da vitamina dentro da cerveja. Então, os fornecedores de vitaminas, eles sabem qual é o grau de degradação da vitamina, então eles já recomendam uma sobredosagem no início da produção e contando para que a quantidade de vitaminas informada na etiqueta seja, no final da validade do produto, seja exatamente a que foi indicada, né? Então se faz uma pequena sobredosagem, né? Pessoal, também vou passar rapidamente não, eu acho importante alguns pontos aqui, sobre a produção de cerveja sem álcool, né? Muita gente acha que a cerveja sem álcool é uma cerveja fácil de fazer. Na verdade, só usar menos malte, talvez até blendar com água, né? Na verdade, existem algumas dicas importantes aqui, né? Quando você vai fazer uma cerveja sem álcool, use maltes leves, maltes claros, né? Não exagere em maltes caramelos. Os maltes caramelos, pessoal, vão te dar uma cerveja sem álcool com um sabor intenso de mosto, às vezes até um maltado desequilibrado. Então, pode usar maltes caramelos, mas nunca exagere ou nunca use a mesma proporção de uma cerveja com álcool. Não é porque nós temos a fábrica de grits e flakes na agrária, mas tecnologicamente falando, pessoal, usar milho na cerveja sem álcool é tecnologicamente muito assertivo. O milho te dá um mosto extremamente neutro e te dá uma cerveja muito neutra. Você foge daquele aroma de mosto que existem na cerveja sem álcool, né? Uma proporção, a gente recomenda aqui, uma proporção de 30% de milho na receita sem álcool, ajuda demais o drinkability desse produto. Você, usando maltes claros e o milho, inevitavelmente você vai ter que fazer o ajuste de cor. Se você fizer o ajuste de cor com malte caramelo, ele vai puxar um maltado muito exagerado. Você tem a seguinte opção, ou usar um malte torrado, uma dose bem baixa, ou usar o Sinamar. O Sinamar é um extrato de cerveja escura, que pode ser dosado em qualquer momento do processo, inclusive já na cerveja pronta, você ajusta ali a cor que você quer. O Sinamar, dependendo da dose que você usa, você consegue cores desde o dourado, passando por âmbar, passando por marrom, indo para o avermelhado e indo para todas as tonalidades escuras até o totalmente preto. Cerveja sem álcool tem que ser praticada a rampa jump, ou seja, você vai jumpear a beta-amilase. Então você vai escaldar a beta-amilase para que ela não entre em atividade. Por quê? Ela vai gerar açúcares fermentescíveis. Açúcares fermentescíveis, além de fermentarem, eles são doces. Uma cerveja sem álcool doce não combina, né? Então, qual é a técnica? Ou fazer a jump clássica, que é arriar 50, 52 graus, e aí com água super quente, a 92, 93 graus, arriar então essa água quente junto na arriada, após a mostura aos 52 graus, e aí pular a temperatura direto para 74, o mais rápido possível. Quem não tem essa possibilidade de uma mistura de água quente rápida na tua mostura, você pode já praticar o jump moderno, que é arriar diretamente a 74 graus, né? Qual é a vantagem? A 74 você não tem mais beta-amilase ativa, mas você tem ainda a alfa-amilase trabalhando. E isso é importante, porque você não quer também ter amido na cerveja, você quer ter destrinas. Destrinas são mais estáveis, são muito boas para espuma, não são doces, não são fermentescíveis, né? Então, tudo de bom. Outro produto, outra enzima nova, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes para frente, que apareceu agora por causa dessa tendência de cerveja sem álcool, é a enzima chamada glucose oxidase. Cara, essa enzima aí é muito legal, porque ela transforma uma parte da glicose, que a gente não quer nessa cerveja porque ela é doce e fermentescível, ela transforma ele num aroma, num sabor
num sabor super agradável. Arredonda o corpo, ajusta até o pH, tem poder antioxidativo. Então eu já vou mostrar a reação para vocês, mas é uma enzima que apareceu agora, fortíssima. Não deixem de usar também. Só que, quando você faz a jump clássica, ela é muito eficiente, porque a atuação dela ali vai bem até os 60 graus. Então é óbvio que se você fizer um jump moderno a 74 graus, ela não vai ter atividade, né? Então só serve para o jump clássico que você arria lá na rampa proteica, tá? Pessoal, cervejas sem álcool tem que ser fervidas por muito mais tempo. E os motivos são variados. Primeiro, você tem que volatilizar os aldeídos. Numa cerveja normal, os aldeídos com a presença do álcool, esses aldeídos que dão esse sabor de mosto na cerveja, eles volatilizam facilmente porque o álcool quebra as ligações e o borbulhamento do CO2 durante a fermentação, os aldeídos são eliminados. O problema é que nas produções de cerveja sem álcool, nós não temos álcool, para começo de história. Nós temos uma levedura que gera muito pouco CO2, ou seja, nós ficamos com os aldeídos dentro da cerveja. Como é que nós tiramos o excesso desses aldeídos? Aí é na fervura. Na fervura, com a temperatura e o tempo de evaporação, nós conseguimos tirar uma boa parte desses aldeídos. Então, cerveja sem álcool, pessoal, fervuras abaixo de 90 minutos não são recomendadas. E se vocês tiverem paciência, fervuras de 2 horas melhoram ainda mais o produto. Estabilidade coloidal também. Você tira o excesso de proteína, melhora o sabor, arredonda o sabor da cerveja sem álcool. Nós praticamos para toda sem álcool aqui 90 minutos de fervura, mas 120 também faz milagre, né? Nós temos um outro produto novo no mercado, que nós também temos aqui no nosso portfólio, que é o Easy Enhance da Lallemand. É um complemento, é um produto à base de levedura, e ele introduz na cerveja sem álcool corpo, sensação de corpo, sensação de boca cheia, né? Pode ser a cerveja na base dela mais aguada possível, mas com o Easy, ele realmente te dá a sensação como se ela tivesse 12, 15 platos de extrato original, né? Mesmo ela tendo 5 platos. Vou falar sobre ele. A dose aí recomendada 40 gramas por hecto. E, pessoal, importantíssimo na cerveja sem álcool é o ajuste do pH. Isso tem que ser feito de uma forma forçada. Terminou a fervura, você vai ajustar o pH do teu mosto para 5,2. Entre 5,2 e 5,4. De preferência 5,2. Por quê? A fermentação é super singela, a levedura não consegue baixar o pH. A lona, que é a levedura da Lallemand específica para cerveja sem álcool, ela baixa o pH da cerveja no máximo 0,2 unidades de pH. Então, 0,2, eu quero para 4,2, então eu vou baixar o pH do meu mosto para 4,4, e aí o 0,2 vai fechar em 4,2. Por que 4,2, pessoal? Microbiologicamente falando, é super estável. Uma cerveja sem álcool com pH 4,2 contamina com uma dificuldade muito maior, né? Ou seja, eu quero dizer, contamina menos. Não quer dizer que não contamine, o risco é grande, mas ela contamina menos. E tem uma questão sensorial. Cerveja sem álcool com pH 4,2, ela é mais saborosa, ela dá mais drinkability, dá uma sensação de maior leveza, de maior equilíbrio. Acima de 4,4 para uma cerveja sem álcool, drinkability diminui muito e o risco microbiológico aumenta exponencialmente, tá? Também abaixo de 4,2, né, turma? Quem é cervejeiro, todos nós somos, sabe que uma cerveja uma percepção muito ácida, um consumidor normal, ele já acha que ela está azeda, né? Então também não é legal.
Nós praticamos aqui também, pessoal, é uma dica muito importante, só serve para cerveja sem álcool, é usar PVPP no virpo. Você pega o PVPP e polvilha ele, não precisa nem reidratar. Você pega e polvilha ele enquanto você está começando o virpo. O que esse PVPP faz? É um trabalho, é uma atuação muito singela, mas o que ele faz, ele melhora incrivelmente o paladar da cerveja. O PVPP se liga a alguns aldeídos que ainda não foram volatilizados durante a fervura. Então, ele tira uma partezinha desses aldeídos e melhora ainda mais o sabor do mosto, tá? E uma novidade que eu ainda não havia apresentado até agora, e nós estamos praticando em todas elas, nós também estamos dosando, pessoal, carvão ativado. Carvão ativado no virpo. Tá? O carvão ativado, junto com o PVPP, atuam na retirada do sabor exagerado de mosto, ou seja, capturam esses aldeídos também. Só que o carvão ativado vai te comer um pouco do lúpulo, do amargor, tá? Então já calcule aí um pouquinho mais de lúpulo, né? Ele pode te baixar um pouco a cor da cerveja também, mas é fácil de ajustar, né? Agora, o efeito positivo dele na questão sensorial é show. Dose recomendada aí 200 gramas por hecto. Carvão ativado é barato, né? Só tomem cuidado com a granulometria. Eu uso aqui uma granulometria grande para que ele se sedimente bem no trube. Agora, se o teu virpo ainda passa por alguma bomba, né, e se a granulometria for grande, ele danifica o rotor, tá? Então, vejam ali o ponto para dosar o carvão, de preferência depois das bombas, porque se passar pelo rotor da bomba, machuca. Lupulagem, pessoal, é sempre lupulagens focadas em aroma, né? Lógico, você tem que dar um amargor, mas foque em lupulagens tardias. Fim de fervura, virpo, ou até algum ajuste de óleos depois na cerveja pronta, né? Tetra ISO ou alguma coisa nesse sentido. Pessoal, nunca aere um mosto de uma cerveja sem álcool. As leveduras, como a lona ou a Chevalier, elas têm uma fermentação muito singela. Se você dosar oxigênio, você vai com certeza ter uma oxidação dessa cerveja antes mesmo dela virar cerveja. A levedura não vai consumir esse oxigênio totalmente e você vai ter uma oxidação inevitável. E aí é um aroma muito ruim. O que nós estamos fazendo é uma dica importante. Não só não aerem esse mosto, mas o tanque que vai receber esse produto deve ser intensamente lavado com CO2 e de preferência já uma pequena contrapressão com CO2. Ajuda demais na questão sensorial, porque se tiver oxigênio no tanque, no headspace do tanque, ele vai oxidar o teu produto, tá? Então, aeração, tem uma galera até já fazendo, em vez de jogar oxigênio na linha, com pedra sinterizada, tem uma galera já carbonatando o mosto antes de receber a levedura, né? É o segredo, turma. Aí está um pulo do gato, né? Bom, não adianta fazer tudo isso sem usar uma levedura certa. Eu digo para vocês, não existe no mercado, e nós já testamos todas, várias vezes, de diferentes maneiras. Não existe no mercado hoje uma levedura melhor que a lona. Não precisam nem perder o seu tempo testando. A lona é disparada a melhor levedura. É uma levedura que foi manipulada geneticamente, não transgenicamente, mas geneticamente, ela foi selecionada. Ela tem tudo o que a gente precisa para uma boa cerveja sem álcool. Ela não forma diacetil, ela não forma componentes sulfurosos e ela gera ésteres e fenóis legais para a cerveja. E ela não fermenta açúcares simples, ou seja, ela tem uma condição de gerar muito pouco álcool. Ela é super segura, ela fermenta rápido, quando ela termina a fermentação, ela flocula, como uma pedra brita. Então ela é fácil de trabalhar. Tá? 20 graus Celsius é a recomendação, né? Em 3 dias ela termina o processo. A cerveja sem álcool, pessoal, para dar no máximo 0,5% de álcool, se você começou com 5 platos do teu mosto, ele pode ir fermentado pela lona até no máximo 4 platos. É uma conta, fórmula de Barling.
se descer mais do que um plato, não é a lona que está lá. Pode ser provavelmente uma contaminação do teu tanque que tinha outra levedura. Se a fermentação continuar acontecendo e passar de um plato, tem outro bicho lá dentro, né? Não é o fim do mundo. O que você vai fazer? Rapidamente baixar a temperatura. Imediatamente baixar a temperatura e brecar esse micro-organismo, essa levedura selvagem, ou né, principalmente selvagens, ou até a tua levedura comercial. Breca ela. Pessoal, outro segredo aqui, lavagem de CO2. A levedura não produz CO2 direito, o CO2 não lava a cerveja, não extrai os componentes do buquê jovem, e aí você tem que fazer isso. Pelo menos uma vez por dia, e eu recomendo 2, dá uma pequena borbulhada por baixo, no cone mesmo, para tirar fora do tanque esses buquês, esses que você não quer. Então, 2 borbulhadas de CO2, uma na manhã e uma na tarde, com o spunde aberto, tá? Porque esse gás tem que sair e levar consigo esses aromas. Nos primeiros 3 dias, que são os 3 dias da fermentação. Depois não precisa fazer mais, né? E aí, pessoal, você pode incrementar aí essa tua cerveja sem álcool dosando as vitaminas, né? E nós temos novos produtos no mercado, que são os moduladores de corpo e moduladores de álcool. É incrível, porque você usa esse produto, uma dosagem baixa, e esses moduladores de corpo te dão a sensação como se fosse uma cerveja normal, com plato alto, com extrato alto. E a outra loucura são os moduladores de álcool. Eles te dão a sensação de que a cerveja é alcoólica. Inclusive, o sabor de álcool, o cheiro de álcool, mas é zero. É zero. É o produto que começou sendo usado no mercado antes do que nós, que são os destilados. Quem já não viu aí, parece loucura, vodka sem álcool, gin sem álcool. São os moduladores de álcool. Você bebe o produto, você tem certeza que tem álcool, mas não tem, é 0,0. Né? Então, coisa nova aí no mercado. A última dica, é frustrante isso, até aconteceu ontem aqui. Pessoal, quando você for servir uma cerveja sem álcool em chopeiras, se você não regular o termostato, você vai passar raiva. Elas congelam. Então, chopeiras, regular de termostato, no mínimo, porque congela. E aí vocês sabem, né? Aí não vai poder servir na festa. Então, nunca esqueça de regular as chopeiras. Parece óbvio, mas até a gente erra aqui. Tá. O que os cervejeiros andam aprontando aí afora? Cara, decolado as cervejas vitaminadas aromatizadas. Essa da Birel, vitaminas B5, B6, vitamina C, a Corona com vitamina D. Essa japonesa aqui, eu não consigo ler o que está escrito aí, mas ela tem alguns componentes que ajudam no estudo, né? Tem alguns remédios hoje em dia, né, que ajudam na memória e tal. Os japonesinhos aí tem uma cerveja aí com esses componentes dentro dela. O cara fica até mais inteligente, sabe? Erdinger, famosa, né, pela cerveja sem álcool delas, bancando o time olímpico de ciclismo e agora inovando com vitaminas, né? Jogaram dentro da Erdinger agora a vitamina B9 e B12, né? Então, inovando. Esses aqui também com uma porrada de coisa aqui, eu não vou ler porque eu não enxergo, mas tem uma porrada de coisa aí dentro também. Inclusive tem até cafeína, taurina, para energia também, isotônico, para imunidade, para energia, é um coquetel de coisa. Pessoal, outro mercado que é absurdo como está na moda são as cervejas low carb, cervejas light, as ultras, né? A cerveja light, ela é classificada light quando ela tem um teor máximo de 35 quilocalorias por 100 ml, né? Fácil de fazer.
é só usar pouco malte, né? Pouco álcool, o açúcar, pouco açúcar, ou seja, poucos açúcares ali, destrinas, né? Pouco malte, pouco álcool, ela é light. Low carb, baixo teor de carboidratos. A low carb pode ter no máximo 5 gramas de carboidratos por 100 ml. Tomem cuidado o seguinte, pessoal. Atenuar a cerveja usando enzimas como a amiloglucosidase, ela transforma os açúcares normais, a maltose, maltoriose e destrinas, em açúcares fermentescíveis. Ela quebra quase tudo em glicose e a levedura transforma isso em álcool. Isso não quer dizer, e o teu sacarômetro, você bate ali, ele vai bater no fundo da tua proveta e vai marcar 0, às vezes até negativo, porque o álcool é menos denso. Só que não quer dizer que essa cerveja é zero carb. Zero carb, o que são carboidratos? Existem outros carboidratos que a gente não consegue degradar. Beta-glucano é um carboidrato. A hemicelulose, celulose são carboidratos. Então, declarar zero carb é só com o sacarômetro que ele zerou, não é exatamente isso. Tem que ser feito análise. E para você chamar uma cerveja de zero carb, ela pode ter no máximo 0,5 gramas de carboidratos por 100 ml. Não é tão fácil fazer isso. Não é tão fácil. Nós estamos estudando, até por incentivo de um cliente nosso, deve estar por aí, e ainda não tenho uma resposta para eles. Nós estamos estudando um coquetel de enzimas que consigam degradar hemicelulose e beta-glucanos para que realmente a gente chegue garantidamente numa cerveja zero carb, zero carboidrato. E aí é um nicho de mercado interessante. Bom, cerveja sem álcool, sem dificuldade, amiloglucosidase. Né? A amiloglucosidase, pessoal, é uma enzima que o malte não tem. Né? O pai dessa enzima é o Aspergillus niger, é um fungo. As enzimas do malte só conseguem quebrar ligações 1,4. O que significa 1,4? É o carbono de uma glicose ligado no carbono 1 com o carbono da outra glicose na posição 4. Essa é uma ligação 1,4. Qualquer enzima nossa do malte quebra a ligação 1,4 com muita facilidade. O nosso gargalo nas low carbs são as ligações 1,6, onde o carbono 1 está ligado ao carbono 6 da outra glicose. Essa ligação aqui, as enzimas do malte não conseguem fazer. E aí nós temos que recorrer à amiloglucosidase, que quebra as ligações, tanto 1,4 como 1,6, ou seja, transforma tudo que é açúcar em fermentescível. E a levedura se deleita ali com fermentação, produzindo álcool à vontade. Né? Ponto de dosagem, fermentação. Você vai dosar ele lá na fermentação. Né? A temperatura está fora do ideal dela, mas como a fermentação ali é fervorosa, a levedura ajuda, a coisa acontece. 2 produtos, ou um produto perfeito para isso, low carbs, bem secas, é o Atenumax da Prozin, que tem amiloglucosidase e pululanase, que também então faz a quebra de boa parte dos açúcares do mosto em açúcar fermentescível. Então, não deixem de usar. Agora, em termos de produtos, o que tem de novo aí, o que tem uma galera já usando? Produto top é esse Easy Enhance. Pertence a Lallemand. Ele é um produto derivado da levedura. Se é de levedura, clean label, não precisa declarar no rótulo, porque ele vem da própria levedura. Ele tem polissacarídeos e oligosacarídeos extraídos da levedura e ele tem várias funções. Primeiro, aumenta o corpo da cerveja. Ela pode ser mais aguada que você consiga produzir. Coloca ele, dá uma sensação de cerveja completa, cheia. E ele tem uns pontos positivos muito legais, que os polissacarídeos e esses oligosacarídeos têm a condição de se ligar a taninos do lúpulo que vão retirar então aquele hash, aquela astringência que a gente não gosta.
Então ele tem esse papel também. As dosagens, pessoal, 20 a 40 gramas por hecto, numa cerveja leve de 20 a 30, numa cerveja bem lupulada e amarga, onde o teu problema é o hash, é a astringência, exagera lá para 40 gramas por hecto, ela ameniza demais essa percepção, né? Que tipo de cerveja? A zero, a sem álcool, low carb, sem glúten, ele vai dar um caráter mais cheio para essa cerveja. Easy Enhance, é sólido, é pó, fácil de dosar. Você pode dosar em qualquer etapa. Você pode dosar na fervura, no virpo, você pode dosar na fermentação, né? Na maturação não, porque uma parte ainda vai decantar, mas na fermentação, tranquilo também, tá? Glucose oxidase é uma enzima nova. Já se conhecia há muito tempo, mas ela apareceu do nada, né? E com a lona ainda perfeito. O que a glucose oxidase faz? Ela transforma uma parte da glicose em ácido glucônico. Nem conhecia essa molécula, mas o ácido glucônico na cerveja melhora o sabor da cerveja, melhora o pH da cerveja e ainda tem uma função até antioxidativa. É muito legal a ação dessa bichinha aí. Como é que ela trabalha, pessoal? Ela quebra a glicose em ácido glucônico e ela gera peróxido. Peróxido não é legal, mas todo ser vivo que respira tem a catalase. A catalase transforma o peróxido em água e oxigênio. O oxigênio não é legal para nós, mas o que é legal na reação é que a glucose oxidase usa o oxigênio para fazer essa reação. Isso significa que é um circuito fechado, não há liberação de oxigênio. E ainda mais, a reação é tão eficiente que ela ainda consegue capturar o oxigênio que porventura esteja no teu produto. Ou seja, tem o papel antioxidativo. Caras, as produções que a gente fez com esse produto aí, muda demais o perfil da sem álcool, fica muito melhor. Aqui tem um teste mostrando o aumento da concentração do ácido glucônico, né? O positivo é com a enzima, o negativo é sem a enzima, né? E aqui tem o perfil, a redução. Claro, é singela aqui, de verduras cozidas, de mosto, mas é perceptível, né? Vejam que a percepção usando a enzima, a percepção de sabor de mosto diminui bastante. Isso nessa roda de aromas é bastante coisa. E aqui uma redução também da percepção de verduras cozidas, né? O que tem no mercado para comprar? A Prozin tem o Flavor Max Zero e a DSM tem o Tastezyme. Usamos os dois, a enzima é a mesma. Dependendo da amizade aí, vocês decidem de quem querem comprar, não é? Os dois funcionam, tá bom? Os potencializadores aí, os boosters de corpo e álcool. Então são chamados de moduladores de corpo e moduladores de álcool. Cara, dose muito simples, pouca coisa, vai te dar a sensação aumentada de corpo e a sensação aumentada de álcool, que não é álcool. Vejam bem, Gordon's, um gin conhecido por todos, lançou o gin zero. É puro modulador de álcool. Puro modulador de álcool. Por que não usar na cerveja também? Né? Saímos perdendo, eles saíram antes na corrida. E funciona, já usamos aqui, funciona. Pessoal, cerveja sem glúten é outro mercado que está muito forte. Porque na verdade todos conseguem produzir o portfólio inteiro da tua cerveja com glúten baixo, né? Agora, você precisa usar uma enzima. Saia fora
de cervejas zero glúten. Zero glúten é inviável para nós. Por quê? Você tem que montar uma fábrica para produzir cerveja zero glúten. Você não pode adaptar a tua cervejaria para fazer cerveja zero glúten. É inviável. Agora, baixo teor de glúten, ou seja, sem glúten, que são até 20 ppm permitidos pela legislação nacional, você ainda pode classificar ela como sem glúten. E o segredo é a enzima, né? Dosa a enzima na fermentação, o glúten é uma proteína, a enzima quebra essa proteína e te dá concentrações abaixo de 20 ppm, sem nenhum segredo, sem nenhum segredo, né? O que é caro mesmo é a análise que você tem que fazer no laboratório certificado. São poucos no Brasil que fazem, e o preço no momento está em torno aí de R$1.000. Cada lote que você faz, você tem que fazer essa análise. Talvez no futuro fique mais barato, mas por enquanto é R$1.000 cada lote, né? A gente tem alguma novidade para 26, mas me proibiram de falar de produtos que a gente não tem no portfólio, porque já levei ferro aí nos congressos passados que eu anunciei um produto que nós ainda nem tínhamos cadastrado. Então, deixa para o ano que vem. Pessoal, para fazer cerveja sem glúten, extrato baixo. Você também não pode querer que a enzima faça milagre numa cerveja de 12 platos. Então, no máximo, 8 platos a tua cerveja, né? Você pode fazer cerveja com 8 platos e chamar ela de low carb, light, sem glúten, né? Tudo junto. Ou seja, um 3 em 1, né? Flakes, o milho, ajuda muito na cerveja sem glúten, porque o milho não tem glúten, pessoal. Então, a proporção que você usar de milho é uma parcela que você não precisa se preocupar, né? Tá. Pessoal, para você não correr risco, você vai ter que exagerar nas rampas proteicas. E aí eu estou falando de exagerar mesmo. 30 minutos. O glúten é uma proteína. Você vai detonar com o teu corpo e tua espuma, certo? Inevitável. Mas aí tem maneiras fáceis de resolver isso, né? Você vai ter que fazer uma sobredosagem de coagulantes proteicos na fervura, porque também você quer que esse glúten, essa proteína, ou as proteínas mesmo, saiam bastante do teu processo, né? E aí você vai usar o produto da Prozin, que é o Protezin EX Pro. É batata. Dosou ele na fermentação, o glúten vai com certeza abaixo de 20. Tá? Mas lógico, não descuidando dos outros detalhes, porque aí você fica muito próximo do 20, aí você já não dorme tranquilo, né? Bom, espuma e corpo são detonados, inevitavelmente. E aí, você vai usar para espuma, por exemplo, o Prozin BioHop. É um tetraíso, estabilizante de espuma e um componente do lúpulo que também te ajuda até no ajuste do amargor. Fácil de dosar, cerveja pronta. Você decide a dosagem, né? E recomendo, para arredondar o corpo, que você vai perder corpo, usar o Lallemand Easy Enhance, que também não tem glúten e é muito fácil de dosar, certo? Com essa pequena receitinha aí, tu faz a tua cerveja sem glúten. Pessoal, sip de tanque para cerveja sem glúten, importantíssimo, porque aí você tomou todo esse cuidado e aí fez um sip relaxado no tanque que tinha, por exemplo, uma cerveja de trigo, riquíssima em glúten, e aí tu ferrou com o teu produto, porque vai ter resíduo de glúten e a chance de estar acima de 20 ppm é muito grande. Então, não usem tanques que tinham trigo para fazer cerveja sem glúten. Já nem corre esse risco. E se for correr esse risco, redobre os tempos de sip, principalmente alcalino. O preço aí eu falei, uma empresa que a gente confia bastante, é a Eurofins, mas é milão, né? Sobre a espuma, isso serve para qualquer cerveja. Você não está satisfeito com a tua espuma, um produto muito fácil de usar é o BioHop. Ele é à base de lúpulo, clean label, você não precisa declarar, né? A dose muito baixa, 1 a 2 gramas por hecto, né? Cuidado, ele aumenta o amargor também, né? Se você está focado só na espuma, você tem que ter ciência de que ele vai te aumentar o amargor, o que é legal, porque você economiza um pouco, padroniza, né? 1 grama por hecto, ele aumenta sensorialmente
o amargor em 1,25 IBUs. E analiticamente ele aumenta 0,75. 1 grama do BioHop. Então você tem que fazer essa conta aí para ajustar o teu amargor, né? É isso. Dosando cerveja filtrada, nada de novo. Bom, nada de novo até agora. Eu já fiz essas apresentações em outros congressos inúmeras vezes. Só achei bom recordar porque tem muita gente nova, né? Agora, pessoal, um mercado novo para nós, e nós cervejeiros temos esse know-how, é trabalhar com bebidas não fermentadas ou fermentadas não alcoólicas, à base de mosto. Esse é um mercado que estourou lá fora já e nós ainda não acordamos para ele. E aqui eu tirei propositalmente a propaganda do Karamals da Alemanha, que é uma bebida à base de mosto, 100% mosto, e é recomendado para crianças. Então tem o piazão ali, ó, tomando numa garrafa de cerveja um mosto ali. É uma iniciação boa. Nós estamos com essa geração aí bebendo pouco cerveja, vamos amamentar eles com mosto, né? Talvez eles voltem a achar legal, né? O Karamals é um produto de sucesso na Alemanha, para lactantes, para criança, recém-nascido, né? Ele é uma bebida não fermentada, não alcoólica, nutritiva e 100% mosto. Nós cervejeiros temos um know-how incrível para fazer mosto, não temos? Por que não ter um portfólio desse produto? Bebida nutritiva, você pode incrementar, e foi o que a gente fez. Nós temos um protótipo aí que nós chamamos de Bionada. Ela foi produzido um mosto, foi feita uma fermentação lática, nós baixamos naturalmente a acidez dele, né? Nós aromatizamos com aromas de frutas naturais e nós colorimos ele com uma coloração de beterraba, um extrato de beterraba para dar a coloração vermelha. 0 álcool, qualquer criança pode beber, né? Lá fora, pessoal, a própria Amstel, a Castel, que é uma cervejaria de Angola, já produzem bebida à base de mosto, carbonatada, 0 álcool, né? Nós aqui estamos ainda aprendendo sobre isso, né? Você atinge um público muito maior, concordam? Se você não precisa pôr ali proibido para menores de 18 anos, o número de gente para beber isso é grande, né? Como é que nós fizemos essa aí? Quem não experimentou, dá uma experimentada. Não está perfeita, tá? A nossa busca ali ainda é para uma filtração, tirar a turbidez, melhorar o paladar, dosar aromas mais diferenciados. Mas já dá uma ideia para vocês o que tem aí. Pessoal, 6 pratos de mosto, pouco malte. Use maltes claros. Você pode fazer a versão, essa aqui foi 100% malte. Foi usado Carapils e Carahel, 50% de cada um, só maltes caramelos. Eu pretendo fazer logo na sequência uma com 100% malte super leve, malte Pilsen, 100% malte Pilsen, para dar leveza. O que nós fizemos nessa? Nós fizemos a rampa jump moderna, ou seja, arriamos com a água já a 74. Por que nós fizemos isso? Pessoal, se você produzir um mosto seguindo a rampa clássica cervejeira, você vai gerar um mosto muito doce. E aí o dulçor pode ser um pouco incomodativo. O Karamals, por exemplo, o dia que vocês estiverem... No Paraguai tem para comprar o Karamals. Ele é doce demais. Eu não tomaria 1 litro daquilo nem forçado, né? É muito doce. Nós tentamos gerar um mosto seco. E eu, sinceramente, eu gostei bastante. Então, pratica rampa jump, né? Fervura, uma fervurinha aí, 30 minutos, né? Nós dosamos, pessoal, 5% de açúcar. E aí vocês vão dizer, pô, mas açúcar por quê? Eu usei o açúcar só para que o lactobacilo, que é o sour pitch da Lallemand, consiga transformar essa sacarose em ácido lático. Então, não foi para dar dulçor nesse produto, mas foi para dar acidez. Então,
o lactobacilo transformou todo esse açúcar em ácido lático agradável e eu garanti um pH baixo. Tá? O pH desse produto ficou com 2,9. Até acho que foi demais, a gente não queria tudo isso, mas ficou legal. Né? O Sour Peach funciona muito bem a 37 graus. Né? Ele levou aí de 17 a 24 horas para chegar nesse pH. Dosagem 10 gramas por hecto só de lactobacilo é o suficiente. Fervura normal, 60 minutos. A gente também, nesse produto, dosou PVPP e carvão ativado no Whirlpool, tá? Ajuda bastante. Fizemos um repouso a 0 graus, não abaixo disso, senão ele congela. Né? E o produto estava pronto em 4 dias. Até antes, se a gente não tivesse outras tarefas. Né? A filtração não conseguimos fazer. Recomendo buscar alguma maneira de filtrar para dar beleza no produto. O nosso ainda está com aquela cor turva que não atrai tanto assim. Mas tem que buscar um jeito de filtrar. Não é fácil, porque açúcar ali, filtrar açúcar, não é fácil. Né? Dosar aromas de frutas, dosar corantes naturais. Né? E o segredo aí, carbonatar. Carbonatar valendo mesmo. 8, 10 miligramas de CO2 por litro. E aí você tem um produto super interessante, atinge um público maior e você pode criar o que você quiser. E na Europa, por exemplo, na Alemanha, esses produtos estão sendo chamados de bionada. Uma limonada biológica, natural, vegano, orgânico, os eco-chatos, todo mundo bebe. Né? E aí nós vamos... Eu estou estourando o tempo com certeza, né? Eu nem sei quem está controlando aí. Bom... é o último, tá? É o último. E esse é doido, coisa doida mesmo. Ainda não chegou no Brasil, mas nós vamos ter ele. Ou chegou já? Não, né? Não. Então, eu estou de novo anunciando um produto que ainda não temos no portfólio. Mas quando ele chegar, vocês vão ficar sabendo. Mas eu já usei e foi usado na água lupulada. Quem não provou, recomendo provar. Água lupulada, nada de novo. Agora, uma água lupulada produzida com terpeno do lúpulo, produzida por uma levedura, é doido, né? É doido. Cara, a Lallemand comprou uma empresa recentemente chamada Evodia, dinamarquesa. Os caras eram especializados em aromas naturais para perfume. Eles já usavam leveduras transgênicas para produzir aromas para perfume. Os caras já eram foda nisso. E os caras desenvolveram uma levedura transgênica. Eles tiraram genes do lúpulo, introduziram na levedura e a levedura produz terpenos do lúpulo. Né? Muitos devem estar se imaginando, cara, acabou com os caras do lúpulo, né? Porque você vai produzir a levedura em bioreatores, não depende de clima, chuva, sol. Né? Então, lógico, ele produz certos tipos de terpenos, mas, cara, essa empresa... ou agora pertence à Lallemand, e o produto se chama IOPS, levedura e hops ao mesmo tempo. Né? Aqui as dosagens recomendadas, mas nem vamos chegar nisso, porque vocês nem vão conseguir dosar por enquanto ainda, porque não tem. Né? Mas, caras, eles conseguiram produzir terpenos de lúpulos com essas características: 3 variedades de lúpulos de terpenos florais, uma variedade de terpeno frutado, um puro aroma de lúpulo e o outro cítrico. Tem as águas lá para vocês provarem. Né? São terpenos que a levedura produziu com o gen de lúpulo. Né? Cervejarias que a gente conhece aí fora, umas picas aqui, né? Já estão usando, e a avaliação sensorial dos consumidores é que melhorou o produto, melhorou a padronização, melhorou a sensação do terpeno, a presença do terpeno. Isso significa redução de dry hopping, redução da quantidade de lúpulo, padronização mais ajustada. Né? E o que encaixa na minha palestra é aqui, ó, pessoal. O uso do IOPS na cerveja sem álcool
reduz a percepção do consumidor leigo da presença de cereal, de mosto, de grão cozido. Veja que o verdinho é a percepção do consumidor, foram acho que 4 mil avaliadores, e é unânime a melhora ou a diminuição da sensação desses componentes negativos. E a percepção da melhora do lúpulo é muito significativa, né? Então é isso aí. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ponto de dosagem, cerveja pronta. Cerveja pronta, né? Em linha, com bomba dosadora, recirculando no próprio tanque, né? Nada de novo para nós. Bombinha dosadora ali, para volumes maiores, já com tanque com agitação, misturando, né? Nada de novo. Então, essa aqui, as duas águas que estão aí, quem não provou, prove. Nós fizemos da seguinte forma: pegamos água cervejeira, da nossa torneira da cervejaria, declorada, não desmineralizada, normal, e, lógico, isenta de micro-organismos, né? Nós dosamos o blend, nós usamos 3 ml para 100 litros na primeira dosagem nós fizemos um mix do aroma fruit com hop, e o segundo 3 ml por 100 litros do citrus com hop. E aí está lá o produto, né? Fizemos uma carbonatação forçada para chegar em 8, 10 miligramas por litro, e aí só servir. Tem sempre aquele momento que até o maior bebedor precisa tomar água também, né? E aí, por que já não oferecer um produto diferenciado? Pessoal, termino aqui. Desculpe se eu me estendi, mas eu me empolgo. E é isso aí. Obrigado. Bom dia, Alexandre. Parabéns pela aula, viu? Sensacional. Obrigado. São muitas as perguntas, né? Vamos lá. Moduladores de álcool. Você comentou, acho que realmente a gente percebeu um corpo diferente na NEIPA, a gente estava conversando aqui agora, e ficou realmente sensacional. Mas onde a gente encontra esses moduladores? Você sabe? Pode passar para a gente? Nome? Sim, desculpe, até não coloquei na apresentação. Você encontra nas duas empresas mais sérias que nós temos no Brasil, a Prozin e a DSM. Tá. Eles têm. Bacana. É só uma pergunta, porque em relação a que você mencionou sobre a celulose, né? Na low carb, vocês estão tentando zerar. A celulose é um carboidrato que a gente, na verdade, não consegue, né, digerir. Não é preciosismo essa busca? Não, você sabe que existe uma busca incessante de encontrar uma enzima perfeita para a celulose. Isso resolveria o problema do mundo, concorda? Com certeza. Já existem algumas celulases que conseguem quebrar umas perninhas da celulose. Ou seja, já conseguimos tirar um pouco de benefício. Então, a ideia é dosar um pouco dessa celulase e que dê uma desencapada nessa celulose, um pouco. Resolver 100%, que daí nós ganharíamos o prêmio Nobel, né? Ele poderia produzir energia com capim, né? Ou produzir álcool com capim. Mas já existem enzimas que conseguem quebrar uma perninha, tá? Ok. E por último, porque eu, na verdade, sou médico, então fiquei curioso em relação à questão do glúten, principalmente para os celíacos, né? Sim. A gente sabe, uma coisa importante é essa contaminação cruzada, né? Isso. Com outros produtos que você mencionou, mas a questão dos traços de glúten, nos rótulos não seria interessante e obrigatório colocar? Não falei, mas é obrigatório. Traço obrigatório. de glúten. Quando você declara que a cerveja é sem glúten, no rótulo tem que citar que ela ainda tem traços de glúten, e para celíacos severos, ela é venenosa. Sim, exatamente. É obrigatório. Obrigado. Bom dia, mestre.
Quanto à questão do IOPS, a gente aqui no Brasil tem uma política bem severa com produtos originários de organismos modificados, transgênicos, de maneira geral. Você já deu spoiler aí que a gente vai ter o IOPS em algum momento. Como que está o andamento assim, dessa liberação? E se já tentando extrair informação privilegiada, se a gente já tem um encaminhamento para outras leveduras? A gente usar leveduras que, no processo cervejeiro, que consigam extrair também... Cara, na verdade... terpenos. Legal. Na verdade, assim, ó, nós brasileiros estamos teimando com a transgenia e nós estamos perdendo o campo. Os americanos já usam leveduras transgênicas. Leveduras que dão... Tem uma galera aí que já experimentou e eu já experimentei. Leveduras que conseguem gerar aromas de goiaba, aromas nítidos de maracujá com transgenia. Nos Estados Unidos, porteira aberta, pode usar. Tem uma galera até trazendo no bolso da calça para o Brasil. No Brasil não é permitido, ainda. E aí eu acho que nosso segmento cervejeiro, via as associações, deveríamos começar a bater nessa tecla também. Porque os americanos estão nadando de braçada, leveduras transgênicas. Quanto ao IOPS, eu fiz essa mesma pergunta para o pessoal da Evodia, quando eles nos apresentaram o produto. Mas e a transgenia? Né? E aí eles falaram o seguinte, legalmente o IOPS não tem nenhum traço de genes do organismo transgênico. Ele foi produzido por um organismo transgênico, mas o IOPS em si, ou seja, o terpeno, ele não tem genes ali, não existe a necessidade de comentar que ele é transgênico, porque ele é um produto produzido por um organismo transgênico, mas não há traço nenhum da transgenia no produto. Então, para o Brasil vai ser tranquilo, para legalizar e para usar sem crise. Tranquilo. Mas assim, aí é a ideologia de não usar nada que tenha sido produzido por um organismo transgênico, aí é mais uma questão de filosofia pessoal. Aí dizer, eu não vou usar porque é transgênico. Sim. Mas o produto não tem transgenia, você não consegue detectar a transgenia. Mas até porque a gente é muito, digamos assim, conservador com esses organismos geneticamente modificados. Legal, beleza, faz parte, né? Mas as transgenias, as técnicas de edição de DNA de levedura são tão simples e irrisoriamente nocivas. Não são rápidas. Nocivas. Então, foi nesse sentido a pergunta. Obrigadão. Valeu. Mais aqui na frente. E aí, como é que estamos o tempo? Bom dia, Alexandre. Bom dia. Parabéns pela palestra, muito Obrigado. Boa. Uma pergunta mais de conhecimento. Sobre o jumping, o modelo antigo, não o novo. Certo. A água para ir ao malte é uma quantidade menor para depois tu adicionar a quantidade... E o tempo de lavagem de CO2 nos 3 primeiros dias ali para a cerveja... Tá. Eu acabei não citando porque eu já apresentei em tantos congressos isso, mas realmente tem muita gente nova. A Jump para cerveja sem álcool, você normalmente pratica uma relação água-malte de 8:1. Tá? 3:1 você usa na riada, com o teu malte. O 5 restante você esquenta a 93 graus. Então você faz a rampa proteica com uma relação 3:1 e a rampa da alfa com uma relação 8:1. E esse 5 que você vai acrescentar, você vai ser logo após a rampa proteica, de 30 minutos, e aí você, com uma bomba na velocidade máxima e já ajudando com vapor, você vai de 50 a 52 graus o mais rápido possível para 74. Por que as cervejarias, algumas, não estão conseguindo fazer esse jump? Porque é o seguinte, enquanto está subindo a temperatura, concorda comigo que a beta, e tudo que ela gerar ali é fermentível, é doce, é perigoso. Então, ou você tem um sistema que você bombeie rapidamente essa água para dentro e você suba essa temperatura, de preferência em menos de 2 minutos, o que para muitos não é possível,
Ou aí você já opta direto fazer o jump moderno, já arriando a 74 e ignorando o fato da rampa proteica. Pessoal, aí alguns devem estar se perguntando, mas por que fazer a rampa proteica? Os aldeídos, eles estão ligados a proteínas. E essa ligação precisa ser quebrada com a rampa proteica, né? Esse sabor de mosto, ele está muito ligado à proteína. E se você fizer uma rampa proteica longa, você consegue tirar esses aldeídos melhor na fervura. Então, fazer a rampa direto 74 tem o benefício de garantir que não gere açúcar fermentescível, mas tem o malefício de você ter mais aldeídos com sabor de mosto no teu produto final. Então, vai aí o cobertor curto para variar. Qual que era a outra pergunta? O tempo de borbulhamento, né? Cara, não é aquela carbonatação com vela que a gente faz. Nós, na verdade, lá, nós simplesmente metemos uma mangueira no cone, é 1 minuto, é 1 minutinho. Você dá aquele tiro, bum, e abre o spoon, e você vai, pelo cheiro, você vai ver, nossa, ainda está saindo um componente do buquê, assim, até um cheiro de mosto sai, e no segundo dia já bem menos, no terceiro dia quase nada. Mas é assim, 1 minutinho, é só para pôr tudo no ar e tentar tirar os aldeídos à força. Isso? Mais? Não. Não. Pessoal, eu estou lá bebendo, lá embaixo, e vou estar com um copo, aí nós podemos tomar uma junto e eu posso responder as perguntas. Tá? Para a gente não alongar, senão fode com os outros, né? Muito obrigada. Palmas para ele, pessoal.